Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal DevCloud. Dando continuidade no vídeo anterior, que eu estava falando sobre o DynamoDB, eu fiz ali uma introdução rápida, né, explicando o que é o DynamoDB aqui na AWS, né, qual a finalidade desse serviço, como é que é formada a composição de preço e alguns outros detalhes. Então, nesse vídeo aqui, eu gostaria de fazer uma demonstração aqui via console de como criar uma tabela no DynamoDB, como que a gente consegue consultar os dados, como inserir ali uns itens para demonstrar como funciona isso. Naturalmente, é mais um serviço da AWS, conforme todos os outros que eu sempre costumo trazer aqui no canal. Eu vou demonstrar aqui no console, mais por uma questão visual, para ficar mais fácil de visualizar, mas o serviço possui APIs para poder fazer todas as operações necessárias, né? Então, o que simplifica bastante também quando a gente realmente está num ambiente produtivo. Então, pessoal, se fiquem à vontade para deixar comentários aqui no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal para que eu possa trazer mais conteúdos aqui de qualidade para compartilhar com todos. Então, vamos lá. Eu estou aqui no console da AWS, né? Eu já tenho aqui o DynamoDB selecionado aqui, então eu vou abrir aqui o serviço. Como eu comentei no vídeo anterior, é um serviço, um banco de dados que trabalha com chave-valor, né? Então vou fazer aqui uma demonstração. Essa aqui é a tela inicial, e aqui a gente tem alguns menus. Então eu vou vir aqui nessa opção, posso vir em criar tabela. Basicamente eu vou definir um nome para essa tabela aqui, então eu vou colocar aqui uma tabela de pedidos, traço demo. Então, basicamente, como eu falei, o Dynamo ele é um banco de dados NoSQL, né? Trabalha com chave-valor, então eu não preciso de um esquema pré-definido, de uma estrutura de como esses dados vão ficar armazenados para que eu possa trabalhar. Mas é obrigatório a gente formar um atributo que vai representar a partition key. A partition key, se a gente fosse fazer uma comparação com um banco de dados relacional, ela é uma chave primária, uma primary key. Então, a partition key é isso. É através desse campo que nós vamos conseguir buscar dados no Dynamo quando a gente quiser pegar um registro em específico. Então a gente precisa criar esse campo, ele é um campo obrigatório. Então aqui eu vou definir um nome para essa partition key e aqui eu posso trabalhar com três tipos de dados: numérico, string e um binário. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, código traço produto, e eu também tenho uma segunda chave, que é uma sort key. Essa sort key ela é opcional, então eu posso usar ela para que eu possa, por exemplo, fazer uma composição com a minha partition key. Nesse caso, se eu escolher, ela é opcional para que eu informe. Se eu colocar um campo aqui, conforme os meus dados, para que eu tenha uma sort key, todas as vezes que eu for inserir um registro, eu vou ser obrigado a utilizar as duas. Mas é uma forma que eu possa buscar dados, filtrar dados. Num outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essa modelagem, aí a gente entra nesse contexto. Mas, inicialmente, eu vou trabalhar só com a partition key. Então, vai ser aqui um number para representar o código do nosso produto, nessa tabela de exemplo. Aqui eu tenho a configuração da tabela, eu posso trabalhar com as configurações default aqui, ou eu posso customizar essas configurações e aqui a gente pode escolher algumas informações. Eu vou falar aqui inicialmente apenas sobre o read write capacity, que isso aqui é o que define parte do valor que o Dynamo cobra quando eu utilizo o serviço. Ou seja, aqui a gente está falando de unidade de leitura e unidade de escrita. Então, toda vez que eu vou ler um dado no Dynamo, eu consumo unidades de leitura, que é as chamadas RCUs, né, o Read Capacity Unit, e toda vez que eu vou escrever um dado, eu utilizo o que a gente chama de WCU, ou seja, Write Capacity Unit. Então, aqui a gente pode trabalhar com isso de duas formas. Por default ele traz on demand, né? Ou seja, eu não preciso definir uma quantidade, conforme eu for precisando ele vai suportando, eu vou conseguindo utilizar, ou eu posso definir uma provisionada, que é onde eu defino e aí eu escolho qual que é a quantidade que eu quero usar, eu posso usar o autoscale, é uma forma de eu controlar. Vou deixar isso por padrão, em outro momento a gente vai discutir isso. Então vou deixar configurado default e simplesmente a gente clica em criar tabela. Vai levar alguns segundos aqui, ele vai gerar para a gente uma tabela. Eu já tinha uma outra tabela aqui que eu fiz um teste, né? Então, quando ele cria essa nossa nova tabela, eu vou acessar essa que eu já tenho aqui para poder demonstrar para vocês como que ela funciona. Apesar que já ficou pronto, vamos na nossa tabela. Então, está criada a tabela, eu tenho aqui algumas informações. Se eu quiser acessar a tabela, eu simplesmente posso clicar direto em cima dela aqui, né? Ele já traz aqui para mim um resumo das tabelas, das informações. Aqui eu tenho outras informações, não vou entrar em detalhe nesse momento. Aqui eu tenho a minha tabela criada e se eu quiser atribuir itens nessa tabela,
basta eu clicar na opção aqui de explorar a tabela. Então aqui ele traz para mim essa outra parte da tela, aonde eu tenho aqui uma forma de buscar todos os itens da tabela, que é através de uma operação chamada scan, ou eu posso buscar um item específico. Clicando aqui, como eu falei, eu formei uma partition key. Mas como a gente não tem nenhum item, então vamos acrescentar um item para a gente fazer o teste. Então eu posso clicar aqui, criar item, e aqui o primeiro campo que ele traz, e o único, foi o campo da chave da partition key, como eu falei, que é obrigatório. Então eu vou colocar um valor aleatório aqui, vou colocar aqui o valor 100. Eu posso gravar um item apenas com esse valor, como eu disse, não preciso de um esquema pré-definido, ou eu posso acrescentar novos itens. Então, vou colocar aqui mais um atributo para demonstrar, por exemplo, eu vou colocar aqui uma descrição, e aqui eu já defini esse atributo, né? Quando eu criei aqui, ele apareceu o tipo. Vou colocar aqui, por exemplo, um produto desodorante, 100 ml. E eu também posso colocar outros atributos. Por exemplo, vou colocar mais um atributo, vou colocar um atributo booleano aqui, para a gente colocar um status nesse produto. E aqui vamos imaginar que ele está ativo. Eu vou colocar aqui, ó, ativo. Então ele vai estar ativo inicialmente e eu posso somente clicar no item aqui, ele já vai criar para mim um item. A gente já tem aqui. Então vou criar mais um item só para a gente fazer uma comparação. Ó, produto 102. Vou colocar mais um atributo. Dessa vez eu vou colocar aqui somente se ele está ativo ou não. Então vou colocar aqui ativo, esse produto não vai estar ativo e vou salvar. Percebam que eu posso ter registros com campos diferentes, então não é obrigado a informar os campos. Os registros eles podem ter campos diferentes, como a gente fez aqui. O único que a gente percebeu que é obrigatório foi a partition key, né? Então aqui eu tenho, se eu for fazer uma operação aqui, ele traz todos os dados. Percebam que aqui ele demonstra quantos RCUs ele utilizou, a gente vai falar disso em outro vídeo. Ou eu posso usar uma query, onde eu posso filtrar. Então, eu vou colocar, por exemplo, o registro 100. E aqui eu vou executar, ele busca para mim. Então, é para isso que a partition key, basicamente, ela serve, para a gente poder filtrar os nossos dados. Ela tem outras finalidades, mas nesse momento aqui a gente vai levar em consideração isso. Bom, pessoal, então era isso. A gente criou uma tabela aqui no Diamond, mostrei aqui como é que cria os itens, como é que a gente faz aqui um rápido filtro por eles. Espero que tenha gostado e até a próxima.